a empresa transforma 123 toneladas de aço em cabos. Nós fazemos cabos de aço pequenos, de 0,8 milímetros de diâmetro até 12 centímetros de diâmetro. Mas como transformar uma barra de aço com 11 milímetros de espessura e 304 metros de comprimento em um cabo de 24 mil metros de comprimento e só 4 milímetros de espessura? É como fazer bala puxa-puxa, só que é necessário puxar com muito mais força. Os fios vão direto para o que chamamos de fieiras, onde o cabo é formado. E daí para frente, cabrestantes de tambor duplo são usados para puxar o material, puxar o cabo, pronto pela máquina. É necessária uma força de 5.000 quilos para puxar uma haste de aço pela pequena abertura das fieiras. Mas à medida que o cabo é puxado, acontece uma coisa incrível. Diferentemente de materiais como alumínio e plástico, que ficam mais fracos à medida que vão perdendo espessura, o aço reage à tensão de forma oposta. Quando o puxamos e o submetemos a tensões, ele ganha resistência e melhora sua ductilidade e sua resistência à fadiga. E esta resistência pode ser ampliada tecendo os fios juntos em uma única trança gigante de aço de alta tensão. É impressionante como ficam. Entram 30 fios e o resultado é esse cabo trançado que sai por aqui. Vai precisar de 770 mil quilos para arrebentar este cabo, para conseguir quebrá-lo. E esta é uma boa notícia para o pessoal que está construindo uma nova ponte sobre o Mississippi, perto de St. Paul, Minnesota. Esta ponta tá boa, mas ainda temos que ajustar a outra. O trecho aqui é muito comprido. Tem uns 150 metros e nós estamos passando por cima do rio. Só que aqui, o cabo de aço não é usado para sustentar a parte plana por cima, como em uma ponte suspensa tradicional. Ele é trançado pelo meio da estrutura. Este é um componente estrutural importantíssimo na ponte. É um cabo de pós-tensão. Podemos colocar aproximadamente 400 mil quilos de força no cabo inteiro. Quando a ponte estiver pronta, esses cabos de aço robustos estarão presos sob uma pressão incrível para manter a ponte segura. Aqui, a ductilidade do aço e sua incrível resistência à tensão vão agir mais como um cinto do que como cabos de sustentação. Ele funciona assim. Quanto mais força usarmos para puxar o cabo, mais aquela estrutura vai segurá-lo. O resultado: uma ponte nova capaz de suportar o peso e o estrago causado por milhares de veículos diariamente. Sua resistência final à tensão é de 19 mil quilos por centímetro quadrado. É um material muito forte. Nós precisamos de um produto que dure 100 anos. E com o cabo de aço, eles têm. Aço existe há mais de 2.000 anos. Fabricar aço em grandes quantidades foi um dos grandes desafios tecnológicos da Revolução Industrial. Mas o segredo para criar este mega material era conhecido desde o ano 300 a.C., quando era feito na Índia e no Sri Lanka. O truque para fabricar este metal era conseguir a combinação exata dos dois principais componentes do aço, ferro e carbono. Ferro demais, o metal se torna mole. Carbono demais. Esse material é muito frágil. E obtém-se um material duro, mas extremamente quebradiço, chamado ferro fundido. A fragilidade não é uma propriedade desejada em nenhum tipo de material de construção. O ferro fundido é um metal ótimo, mas é um metal com muito carbono. Ele pode quebrar como barro. Fazer o ferro se ligar com a quantidade correta de carbono foi o maior esforço científico no planeta por quase 2.000 anos. Quem descobrisse poderia dominar completamente os antigos campos de batalha. Quando descobrissem como fazer o aço, essas super-armas poderiam dominar o mundo. Por milhares de anos, o aço reinou supremo. Por incrível que pareça, apesar do fato da fabricação de aço exigir a geração de temperaturas acima dos 1000 graus Celsius,
algumas sociedades antigas conseguiram fazer aço de verdade. Os antigos artífices eram muito bons em forjar metal. Essa habilidade era um segredo muito bem guardado. Mas era tão raro e valioso que as qualidades desse metal fantástico eram restritas às elites das sociedades, os guerreiros. Historicamente, foi usado para armas, espadas, armaduras, esse tipo de coisa. Atualmente, o aço está em tudo. Mas como ele se tornou o burro de carga do mundo moderno? A resposta é Henry Bessemer. Bessemer era um cientista britânico que, em 1856, descobriu um meio eficiente de transformar ferro e carbono em aço. Ele fez isso usando jatos quentes de oxigênio dentro de um forno especial para reduzir a quantidade de carbono no metal. O processo de Bessemer tornou a produção de aço muito mais eficiente do que jamais foi vista na história. Se quisermos fazer aço de alta qualidade, insuflamos oxigênio puro no ferro fundido e isso oxida o carbono existente no ferro. Com temperaturas acima dos 1000 graus, o oxigênio literalmente queima o carbono do aço. Todos os dias, 17.000 toneladas de minério de ferro entram nos fornos da usina siderúrgica ArcelorMittal em Cleveland, Ohio. E todo ano, esta fábrica espalhada em 400 hectares produz sozinha aço bruto suficiente para construir trilhos de trem ao redor do mundo. Esta fábrica é a usina siderúrgica de aço mais eficiente que existe no mundo. Sempre existe um forno quente e a postos. Casas de fundição como esta utilizam calor extremo e maquinário pesado para eliminar impurezas do minério de ferro e infundir carbono, gerando um metal mais forte, mais flexível e menos denso que o ferro. Transformar minério de baixa qualidade no metal mais utilizado no mundo começa em um forno de 60 metros de altura. É nele que o minério de ferro recebe o calor gerado por um tipo de combustível chamado coke. O coke é o resultado da queima de impurezas e resíduos do carvão desnecessário para obter um produto bom, que queima de forma limpa e alcança uma temperatura elevada necessária para fabricar o aço. Chama-se alto forno porque, à medida que o minério e o coque descem, eles encontram jatos de ar quente a 870 graus, entrando numa velocidade de 3.000 metros cúbicos por minuto. O vento entra pelo que denominamos em nível Bosch do forno por aberturas chamadas alcaravias, e nós temos 18 delas, dependendo do tamanho do forno. Este ar é forçado para cima através de um material sólido e pesado. O ar superaquecido acende o coque como carvão numa churrasqueira e aquece o forno a quase 2.200 graus Celsius. A esta temperatura, o oxigênio é finalmente afastado, deixando o ferro puro derretido. Mas também ocorre algo mais impressionante. À medida que o calor das chamas de coque afasta o oxigênio, o carbono no coque se liga ao ferro. Tem um jato quente entrando. Tem um material entrando pela parte superior do forno. E à medida que derrete, vai descendo. Sob calor extremo, a mistura se liquefaz. Impurezas como a sílica e enxofre sobem. O ferro mais pesado vai para o fundo, onde é drenado num fluxo derretido e incandescente. O forno o transforma em líquido e ele sai pelo furo de Guza. A cada 45 minutos, umas 500 toneladas de metal derretido, denominado ferro Guza, brotam pelo furo. Em inglês, o ferro Guza é chamado de pig iron porque originalmente era fundido em moldes que lembravam porquinhos mamando. Mas, ironicamente, embora o ferro tenha se libertado do oxigênio, o ferro Guza derretido, que escoa do forno, apresenta um novo problema. Muito carbono. Mais de 4%, o que deixa o metal resultante muito quebradiço. Para se transformar em aço, este número precisa ser reduzido a menos de 2%. É tudo um processo contínuo. Queremos aço com uma resistência muito específica, com carbono numa faixa muito crítica. Para obter o nível certo, o ferro Guza carregado de carbono precisa receber um tratamento final no forno a oxigênio. Dentro deste tonel de ferro, o aço derretido, com temperatura já acima de 1000 graus, recebe jatos de oxigênio puro.
O aço derretido inflama o oxigênio.